A você aqui na igreja, seja bem-vindo. O pessoal que nos acompanha de casa agora, estamos aqui na Assembleia Mundial Evangélica, no nosso culto da família AME, hoje, no penúltimo culto do nosso propósito de oração. Eu acredito que o Senhor Deus está e continuará abençoando poderosamente a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma boa noite aí quem está perto de você, quem está ao seu lado. Diga para essa pessoa: seja bem-vindo, bem-vinda à casa de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, sua família, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Glória a Deus. Penúltima semana, irmãos, aqueles que começaram conosco no propósito, começaram com determinação, com fé no coração, e estamos chegando já ao final dessas 7 semanas. Eu tenho certeza de que o Senhor tem visto a nossa determinação, nossa fé, em alguns casos aí nosso sacrifício, de podermos estar lutando, guerreando na fé, para vencermos também em favor da nossa família, em prol do nosso lar, em nome de Jesus. Eu gostaria que mais uma vez você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 3. Nós vamos continuar percorrendo aqui o livro de Jó. Temos aprendido bastante, o Senhor tem sido tão benéfico, tão bom conosco, nos concedendo alguns entendimentos, alguns entendimentos maravilhosos, e eu creio que também será assim nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deixa eu te falar uma coisa, mas esses dias uma pessoa encarnou com a capinha do meu negócio aqui. Pastor, capinha rosa. Eu falei: qual o problema, meu filho? Que coisa é essa? A turma não é fácil, não. Jó capítulo 3. Nós continuamos tomando por base o livro de Jó. Lemos já aí desde o primeiro capítulo, aprendemos bastante coisa. Nas ministrações que eu fiz, quando o evangelista Manuel também ministrou, nós caminhamos aqui dentro do livro de Jó. E hoje, penúltima semana, e na próxima quinta-feira, que é a última semana, nós vamos encerrar esse percurso tão bacana, tão maravilhoso, que nós tivemos aqui no livro de Jó, e vai ser maravilhoso. Mas, irmãos, é fato que ao longo das décadas, em que as pessoas foram sendo mais e mais convidadas à leitura bíblica, nas mais variadas denominações cristãs, a leitura bíblica, estar com a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, é algo que o cristão faz com muita propriedade, com muita naturalidade, porque é o nosso alimento diário, constante. Mas é fato que o livro de Jó é um dos que menos é compreendido. E eu tenho tido uma batalha, estou travando uma batalha há muitos anos, para que essa compreensão do livro de Jó possa ser ampliada, possa ser melhorada, refinada de alguma maneira. Alguns entendem de maneira equivocada que nós estamos denegrindo o Jó, de forma nenhuma. Apenas entendendo que no princípio da caminhada dele, como acontece com muitos de nós, nós começamos sem entendimento, nós começamos sem compreensão, e aos poucos nós vamos cavando na rocha, e isso nos dá a possibilidade de uma compreensão melhor. Amém? E assim também aconteceu com Jó. Vamos então aqui ao capítulo 3. Você lembra que eu pedi para que frisasse bastante e fixasse os versos 25 e 26. Vamos voltar para eles. Estou aqui na versão de Almeida, revista e corrigida, que diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. E no 26 ele diz: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Eu quero ler mais uma vez, verso 25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei,
nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então nós aprendemos aqui, irmão, já na primeira semana, no capítulo 2 do livro de Jó, eu não vou ler agora, você já acompanhou comigo bastante, que a verdade é que Satanás, ele foi o causador e responsável de toda a mazela, de toda a destruição que veio sobre a vida de Jó. Mas também é fato que Jó não sabia disso. Como era costume da época, como era a tradição, como era a cultura vivida naquele tempo. As pessoas achavam que tanto o bem quanto o mal vinham de Deus. Não importava se era algo muito bom ou se era algo terrível. As pessoas achavam que deveriam receber de bom grado, deveriam receber de coração, porque tanto o bem quanto o mal vinham de Deus. E estando inserido naquela cultura, Jó também pensava assim. E eu estou ao longo dessas semanas buscando caminhar junto com vocês para que venha até nós o entendimento que é compreensível que para aquela época, que para aquela cultura fosse assim, mas não para nós. Por isso que eu tenho dito, não estamos aqui para denegrir Jó, para dizer que Jó era um desvalido, Jó era um miserável, Jó era uma pessoa, né, sem Deus, nada disso. Apenas para que você compreenda que quando você toma a vida de Jó como exemplo, você tem que fazer uma distinção entre um período da vida de Jó e outro. Semana que vem, claro, nós vamos encerrar mostrando Jó de volta à bênção, mostrando Jó de volta, né, a uma vida plena, abençoada. Mas antes dele chegar a isso, houve uma caminhada. E eu preciso que vocês compreendam para que não façam errado. Tudo bem? Amém? Então, quem destruiu a saúde, a família? Quem destruiu os bens? Quem fez Jó sofrer? Não foi Deus. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Mas antes disso, você lembra, ele já havia destruído os filhos, ele já havia tomado os bens. Jó estava ali totalmente bombardeado o tempo todo, chegando notícia uma atrás da outra de derrota, de fracasso. Mesmo assim ele manteve a sua integridade, mesmo assim ele foi firme, né, no seu propósito em dizer: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. Claro que ele não podia voltar ao ventre da mãe, mas é uma forma de dizer: eu nasci sem nada e não vou levar nada quando eu morrer. Ele manteve a integridade e a Bíblia dá testemunho, Deus dá testemunho dizendo que Jó era de fato esse homem íntegro, esse homem reto, esse homem sincero, esse homem que temia a Deus e desviava-se do mal. E ao longo dessa trajetória nós frisamos, o que faltou? Apenas fé. Faltou fé. Porque na hora da luta, na hora de enfrentar o diabo, na hora de enfrentar Satanás, Jó não lutou. E duas coisas são importantes. Não lutou por quê? Primeiro, porque ele achava que aquilo era plano de Deus, era propósito de Deus. Segundo, não lutou por quê? Porque ele não tinha uma fé ativa, ele não tinha uma fé sobrenatural, ele não tinha uma fé eficaz. Ele tinha certeza de que existia um Deus, mas ele não sabia se esse Deus queria livrá-lo do mal. Ele não sabia se esse Deus tinha propósito de tirá-lo da dor. E é nisso que nós vamos caminhar hoje, para tentar fechar esse entendimento. Tudo bem? Então, ele disse, vou voltar aqui ao verso 26.
nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mesmo quando tudo estava bem, mesmo quando não tinha tido ainda nenhum desastre, nenhum problema, ele não estava bem. Ele disse: veio sobre mim a perturbação. Eu vejo, irmãos, que muitas pessoas, são assim. Elas sempre esperam pelo pior. As coisas estão bem, ou pelo menos na medida do possível, razoavelmente bem. No caso de Jó era bem mesmo, O cara estava por cima da carne seca, o cara era afamado, o cara tinha camelos, o cara tinha servo, tinha muito gado, o cara era riquíssimo, mas ainda assim, ele esperava pelo pior sempre. A qualquer momento vou perder, a qualquer momento vai chegar uma notícia ruim. E tem gente que é assim, sabe? É aflição, é angústia o tempo todo. A pessoa não consegue desfrutar nem do momento bom que está vivendo. Deveria estar bem, deveria estar feliz, deveria estar, tranquila, mas não, a perturbação está dentro. Você compreende, sim ou não? Porque ela espera sempre pelo pior. E tem gente que espera mesmo. Ela fala assim: está tão bom, o negócio está tão bom, que misericórdia, vai vir alguma coisa aí. Porque o que é bom, ela aprendeu, o que é bom dura pouco. Diz para o teu irmão: está amarrado isso. Por que o que é bom tem que durar pouco? Por que o que é bom não pode durar muito? Por quê? Você vê isso? A pessoa ela já introjeta, ela já absorve esse pensamento e ela vive isso, o que é bom dura pouco. Então vamos aproveitar, sabe? Pergunta para o teu irmão, pergunta para o teu irmão, para a tua irmã aí: você come rápido ou devagar? Por quê, pastor? O que é que isso tem a ver? Irmão, tem tudo a ver. Tem gente que come rápido porque ela tem esse pensamento: o que é bom dura pouco, então vamos comer logo. Ela não saboreia, não consegue. As coisas boas ela não consegue desfrutar. Dizem que muitas vezes, eu não creio que todas as vezes, mas muitas vezes, mais importante do que o destino é a viagem, o trajeto. Sabia que tem gente que não consegue desfrutar do trajeto? Ela vai para um canto e é o tempo todo: já chegou, está perto, falta muito. Não consegue desfrutar do trajeto. Às vezes ali está passando uma coisa linda. Você consegue imaginar a cena? A pessoa num carro, ou no ônibus, ou no avião, sei lá onde, e passando por uma paisagem linda, mas ela não consegue ver, porque a ansiedade é muito grande. Sabe? Você sabia que viagem, mesmo de ônibus, mesmo coletivo, viagem, toda ela é uma ótima, excelente oportunidade para você pensar, para você refletir. Mas pode observar, tem gente que começa uma viagem, ela começa a pensar, mas ela começa a pensar em coisas ruins, começa a lembrar de coisas que lhe magoam, que lhe perturbam. Ela lembra exatamente, as sensações que lhe fazem mal. Isso não pode ser, irmãos. Nós precisamos aprender a desfrutar de tudo que Deus nos proporciona. Tudo. Amém? Vale para nós o texto que diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vale para nós isso? Vale. Então deveríamos desfrutar, todos os momentos, nem o picolé a pessoa desfruta mais, aquele picolé gostoso, melar a mão, melar a boca toda, eu odeio, mas tem gente que gosta, desfrutar da sua melancia, irmão Misael? Partir a melancia, desfrutar dela, do melão, da manga. A manga eu gosto. Desfrutar da manga, a pessoa não desfruta de nada, é sempre uma reclamação, é sempre imperfeições.
Você consegue ver mais perfeições ou imperfeições? Isso diz muito sobre você. Você está entendendo, sim ou não? Vamos adiantar um pouquinho hoje, irmãos. Eu queria que você então abrisse no capítulo 9, Jó, capítulo 9. Importante que você acompanhe conosco esse texto. Jó, capítulo 9. Eu não falei o tema da mensagem, mas se você quiser anotar, é o medo e a dor que roubam a fé. O medo e a dor que roubam a fé. Muito bem? Capítulo 9, verso 16, que diz, Jó dizendo, se referindo a Deus, o seu relacionamento com Deus, ele diz: ainda que chamasse, ainda que eu o chame, eu clame por ele, sabe, eu peça socorro, ainda que eu fale com ele, ainda que eu chame ele para a minha vida, Jó diz, ainda que chamasse, e ele me respondesse, nem por isso creria, olha essa palavra, creria, que desse ouvidos a minha voz. Isso é pesado, irmãos. Ainda que eu chamasse, vamos lá, Deus, e ele me respondesse, eis-me aqui, Jó disse, nem que isso aconteça, nem assim, eu creio que ele vai me atender. Aí eu preciso perguntar, como sempre, você pensa, você acredita, você analisa, você interpreta que isso é uma fala de alguém cheio de fé? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Claro que não. Eu não estou denegrindo Jó, não estou dizendo que ele não foi um homem, sabe, usado por Deus, cheio de Deus, mas nesse momento, nesse exato momento, a dor, o medo estava tamanho na vida de Jó, que roubaram dele a confiança. E isso é para que você entenda, isso que eu digo ensino, tá? Retirar o ensino, para que você entenda que nós precisamos estar atentos a isso. Você não pode permitir que a dor, isso não é só dor física, pode ser psicológica, pode ser sentimental, pode ser espiritual, não importa. Se dói em você, você tem que estar alerta para que essa dor não roube a sua confiança em Deus. Uma grande decepção, uma grande frustração, seja em que área for, não pode roubar a sua confiança em Deus. E a pessoa vai dizer assim: ah, pastor, você fala isso que você não sabe o que eu estou passando. É fato, mas você também não sabe o que o outro irmão está passando. Você não sabe o que eu estou passando. Olhando para mim, você poderia dizer se eu estou ou não com dor? Sim ou não? Estou ou não? Isso vai ficar subentendido. Você não sabe. Ah, tá não, pastor, que você está sorrindo. Queridão, queridona, quantas vezes sorrindo as pessoas mascaram a sua dor? Quantas vezes pessoas gentis, afáveis, amigáveis, estão sofrendo de maneira dura, cruel, perversa, mas ela não fala isso para ninguém, e as pessoas não sabem o que ela está passando, mas não quer dizer que a pessoa não está sentindo. Vou te contar uma coisa: o ser humano tem uma capacidade muito grande de adaptação e de se acostumar com certas coisas, e às vezes
A pessoa tenta se adaptar, encarregar a sua dor sem demonstrá-la. Você está me entendendo, sim ou não? Mas não quer dizer que não está sentindo, irmãos. Não quer dizer que não está doendo. Então é preciso que nós tomemos a vida de Jó como exemplo. O medo abriu uma porta, mas a dor escancarou essa porta para que a fé fugisse. Olha o que ele está dizendo, eu vou ler mais uma vez, porque eu preciso que você compreenda. Leia na sua Bíblia, por favor, Jó capítulo 9, verso 16. Jó 9, 16. Ainda que chamasse, aqui na minha versão o sujeito está oculto, mas é claro que é Jó. Ainda que eu chamasse, amém? Amém. Jó, ainda que chamasse, e ele me respondesse. Meu irmão, se Deus responde, não tem mais como duvidar. Se Deus responde, já está claro que Ele está atento a mim. Mas olha a dor de Jó como é grande. Ele diz, nem que Ele responda, nem que Ele fale comigo, eu não creria, nem por isso creria. Aqui está claro, crer, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Ou seja, eu não acredito que Ele vai me atender. E quantos você conhece que é assim? Talvez essa pessoa está sentada ao seu lado, é exatamente assim. Ela não pede mais, ela não ora mais, porque ela não crê que vai ser atendida. Por favor, eu não estou dizendo que essa pessoa não acredita que existe um Deus. Ela acredita que existe um Deus. Ela acredita que existe um grande dominador. Mas eu estou falando de crer na resposta. Eu estou falando de crer no milagre, crer na bênção. Está me entendendo, sim ou não? Ela nem pede porque ela não acredita mais. Não crê. E muitas pessoas são exatamente assim. Elas simplesmente estão deixando a vida ser levada como corrente de água. Ela não tem mais expectativa, não tem mais esperança. A pessoa não pensa mais em mudança, ela não pensa mais, sabe, não, vai mudar, tudo vai mudar, vai nada. Por isso que você encontra pessoas, e muitas dizem assim, eu quero, sabe, largar tudo, eu quero, sabe, uma mudança geral. Por que ela fala isso? Porque ela não acredita mais, sabe, que pode acontecer um milagre. Quando digo mudança geral, eu estou falando de ir embora, eu estou falando de largar tudo e fugir, porque ela não acredita que naquela situação que ela está, haja mudança. Você me entende, sim ou não? Sim ou não? Então, são pessoas que nem pedem mais a Deus, como Jó, não pedem, porque elas não têm mais esperança de que vai haver alguma mudança. Ela perdeu a esperança. Perdeu o quê? Esperança. Ela não acredita que vai mudar. Verso 17, ainda no capítulo 9, olha aí. Porque me quebranta com uma tempestade. Deus está me quebrando, me quebrantando através de uma tempestade, e multiplica as minhas chagas, minhas doenças, sem causa. O que ele pensa? Deus está me quebrando, Deus está multiplicando as minhas dores, as minhas doenças, sem causa nenhuma. Olha o 18. Nem me permite respirar, antes me farta, me enche de quê? De amargura. Irmão, isso é pesado, irmão. Isso é muito pesado. Você vê aí a expressão de alguém com o seu humor totalmente deprimido. É uma pessoa no fundo do poço. Ele fala assim, eu não vou nem falar mais com Deus, eu não vou nem pedir, porque Ele mesmo está me quebrando, está me enchendo a minha vida, sabe, de amargura, me enche, me farta de amarguras, no plural. Isso é terrível, né? São pessoas que nem chamam mais a Deus, não clamam. Por quê? Porque elas acham
que foi Deus. Então por que eu vou clamar a Deus, se Deus mesmo é que está, sabe, enchendo minha vida de dor? Vou clamar quem? A pessoa, ela fica, sabe, numa situação sem saída, como nós dizemos, em uma sinuca de bico, sabe? Ela diz, não tem como, é um paradoxo, eu não tenho como pedir a Deus para mudar a minha vida, se Ele mesmo está contra mim. Não tem como, sabe, ter mudança. Então esse é o pensamento, e muitos cristãos sinceros, como Jó era sincero, lembra que ele era sincero, reto, temente a Deus? Muitos cristãos exatamente assim, pessoas que não querem o mal de ninguém, pessoas que não planejam mal para ninguém, pessoas que são ou buscam ser honestas, buscam viver sua própria vida sem causar dano a ninguém, mas é só dor, é só pressão, é só opressão, e a pessoa vai numa espiral descendente, ela vai afundando, e ela parece que está se perdendo dentro de si própria, sabe, parece que ela está afundando dentro da sua própria alma, e a pessoa vai perdendo a vontade de viver, vai perdendo a vontade de sorrir. Tem pessoas que você tenta fazer uma brincadeira, tenta fazer, sabe, algo que modifique, mas você vê, ela está seca demais para isso. A alma está ressecada, ressequida. E para onde a pessoa olha, ela não vê saída. Assim era a vida de Jó. Você está me entendendo? Nesse momento, quero frisar bem, nesse momento, houve uma mudança. Semana que vem nós vamos ver a mudança. Mas nesse momento, ele não via saída. E a dor pode fazer isso, queridos, não brinque com ela. Dor no corpo, dor na alma, sentimentos, dor no espírito, pode fazer isso, a dor pode fazer isso, roubar de você as esperanças, roubar de você a própria fé. Irmãos, eu tenho ensinado, espero que você esteja acompanhando e entendendo. O medo é o único paralelo da fé, é o seu exato oposto, o seu antagônico, o seu contrário. Ele é exatamente o contrário da fé. Mas quando o medo de perder, de sofrer, se junta com a dor já concreta, real, meu irmão, minha irmã, só uma injeção de fé, só uma palavra poderosa através do Espírito Santo, só uma ação de Deus para resgatar a pessoa do fundo desse poço. Você está me entendendo? Mas é possível. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, é possível. Se a palavra encontrar alguém de coração aberto, se o Espírito Santo encontrar uma terra boa para semear a palavra, é possível sim, em nome de Jesus. Capítulo 19, verso 25 do livro de Jó. Eu quero te mostrar um ponto interessante. Mesmo lá no fundo do poço, Deus ainda alcançava o coração de Jó. Eu acredito que o Espírito Santo ainda dava um alento, ainda dava um refrigério, para que ele não perdesse todas as forças. Deus não permite que seus servos estejam em abandono. Mesmo quando eles acham que não tem jeito, não tem saída. Se houver um espaço, o Senhor atua. Amém? Quero te mostrar Jó aqui com um fio de esperança. Ele diz assim, no capítulo 19, verso 25, marque na sua Bíblia. Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Lá na sarjeta,
lá na situação tremenda, terrível de dor, de angústia, de sofrimento, nasce aquele fio de esperança, sabe, aquele lampejo de luz. E Jó diz: eu sei, o meu redentor, querido, é aquele que paga o preço para resgatar alguém do sofrimento. Ele disse: o meu redentor vive e por fim se levantará, amém, sobre a terra, em nome de Jesus. Mas acontecia com Jó o que acontece com muita gente, sabe, aquela luzinha. Já viu aqueles filmes de tempestade? Está tudo arrodeado, né, de nuvens negras. Aí de repente abre ali, né, um pouquinho, entra a luz, a pessoa tem um pouquinho de esperança, mas daqui a pouco fecha tudo de novo. E assim a vida de muita gente, irmãos, parece uma montanha russa. Ora a pessoa acredita que vai dar certo, ora parece que não vai dar, ora ela acha, não, mas eu estou vendo aí, tem uma esperança, daqui a pouco parece que não tem esperança nenhuma, e vai nesse sobe e desce, nesse sobe e desce. Jó estava desse jeito. E eu não sei se você acredita como eu acredito, mas eu penso, meu irmão, que esse sobe e desce, às vezes dá mal-estar. Tem gente que fica logo embrulhado, o estômago embrulhado. Estou falando espiritualmente, né? A pessoa fica meio zonzo, misericórdia, o negócio nem resolve de vez, nem desbandar de vez, sabe? Vai e volta. E agora Jó cai de novo na desesperança. Olha o capítulo 23. É muito importante que você veja o capítulo 23. Capítulo 23. No verso 3, a Bíblia diz: acharam? Ah, se eu soubesse que o poderia achar. Olha isso. Ah, isso é um clamor. Se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a sua grandeza, ou a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não! Antes cuidaria de mim. Irmãos, está aí, ó, o sobe e desce. Ah, se eu soubesse. Ele diz: se eu soubesse onde achá-lo, eu chegaria até ele, eu contaria o que está acontecendo comigo, e com o poder que ele tem, ele não iria contender comigo, ele iria me ajudar. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou te perguntando, irmãos, e você sabe onde encontrar Deus? Sabe onde achar Deus? Agora, aqui é fácil, mas eu me refiro lá, naqueles momentos em que você está só, naqueles momentos que você é bombardeada, com notícias ruins, ou com situações, sabe, de tentação. Às vezes tudo está bem, mas tem uma tentação muito pesada sobre você, um pensamento muito pesado sobre você, uma vontade de se entregar logo ao mundo, à carne. Às vezes uma vontade, sabe, de acabar com esse negócio de crente, para poder dizer para o mundo todo: eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você me entende, sim ou não? É tão difícil colocar as coisas em ordem. Diga para o seu irmão: é difícil. É difícil. Tem horas que parece que você está lutando só naquela família, parece que só você enxerga a luz, e às vezes você se sente, sabe, como quem está rebocando um navio. É só você puxando, suas costas já em carne viva, suas mãos ali já em carne viva, você puxando, tentando colocar as coisas no trilho. E é tão difícil continuar.
É tão difícil seguir. Porque quanto mais você fala, quanto mais você clama, parece que pior as coisas ficam. Às vezes parece que nem adianta mais orar. Às vezes parece que nem adianta mais, falar com Deus, porque as coisas vão se amontoando. Parece que você está de frente para o mar e lá vem aquela onda de 10 metros te ameaçando, te engolir. Compreende o que eu estou dizendo? Jó se sente perdido como muitas pessoas. Onde que eu posso falar com Deus? Onde que Deus vai me ouvir? E eu não estou falando de igreja não, querido. Eu estou falando de intimidade. As pessoas sabem onde estão as igrejas. As pessoas sabem onde estão os templos. Mas isso não é suficiente. Estou falando de intimidade com Deus, de proximidade com Deus. Entende isso? Sim ou não? Eu preciso que você dê uma paradinha em Jó, e por favor, veja comigo o que diz no profeta Isaías. Você está em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Vai passando que você chega a Isaías. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, depois Isaías. Capítulo de número 43. Marque esse verso na sua Bíblia. Esse versículo é poderoso para nos trazer entendimento. Isaías 43, verso 26, diz, marque esse texto, marque ele, marque. Deus falando através do profeta Isaías, ele diz: procura lembrar-me. Achou? Você achou? Procura lembrar-me. Mais uma vez, procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente, ou seja, vamos entrar juntos no juízo. Apresenta o quê? As tuas razões, para que te possa justificar. Deus está dizendo: ei, vem cá, você tem uma luta aí, tem uma batalha, está sendo injustiçado, injustiçada. Então você não precisa entrar só, você tem advogado. Vamos entrar juntos, você não precisa entrar só, vamos entrar juntos. Mas ele diz: antes de tudo isso, procura lembrar-me. Procura lembrar-me. Querido, querida, preste minha atenção. Lembrar as promessas de Deus, porque é isso que ele está falando. Lembrar as promessas, lembrar a palavra. Lembrar as promessas de Deus não é lembrar para Deus. Repete isso comigo. Lembrar as promessas de Deus não é lembrar para Deus, é lembrar para mim mesmo que aquele que prometeu é fiel e justo. Amém? Amém? Lembrar as promessas é para que eu me lembre quem foi que prometeu. Queridos, não precisa abrir, só escute e anote. Em Hebreus capítulo 10, verso 23, a Bíblia Sagrada diz assim: olha, retenhamos, segurar, guardar, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jó está dizendo: eu não sei onde achá-lo. Se eu soubesse, eu chegaria ante o seu tribunal, eu exporia com ordem os meus argumentos, e Deus não ia contender comigo, ia me ajudar. Ele está certo, Deus iria ajudá-lo. O que ele está errado? Que ele não sabe onde está. Onde Deus está? Onde Deus está? Pergunta ao seu irmão: onde é que Deus está? O que a Bíblia diz? Onde Deus está? Você não perguntou não, eu não ouvi. Pergunte: onde Deus está? Onde, meu irmão? Aonde Deus está? O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Você sabe? Ela diz assim: ele habita no alto e santíssimo lugar. Diga: no alto e santíssimo lugar. Pergunta ao teu irmão: você consegue ir lá? Não, ninguém consegue. Se ele tivesse parado por aí, estaríamos perdidos.
Mas olha como é que o texto continua dizendo: eu habito no alto e santíssimo lugar, mas também com o contrito, com o abatido de espírito, ou seja, a pessoa que se humilha perante Deus, a pessoa que clama a Deus com fé, com sinceridade, com esperança. Ele disse: eu estou com Ele também. Amém? Amém? Pergunte para o seu irmão, mas pergunte mesmo: você lembra das promessas que Deus te fez? Lembra delas? Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Se você deixar, se você enterrar, as coisas param. Mas se você volta, elas continuam no mesmo lugar, irmão. Amém? Amém? Pastor, como é que é? Vou te explicar como é que é. Querido, se eu estou triste, eu me lembro que a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu estou enfermo, eu lembro que Ele é o Senhor que nos sara. Se eu estou fraco, eu lembro que Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se isso for pouco, também está escrito: digo fraco, eu sou forte. Quando eu estou só, eu lembro que Ele prometeu: estaria comigo para sempre. Quando estou em aperto, eu lembro da promessa que diz: farei diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Querido, quando parece que não faz diferença, nenhuma diferença, eu lembro da promessa que Ele disse: Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com teu nome demonstraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Lembra da promessa, faz toda a diferença. Quando você está na luta, quando você está na dor, quando você está ali na angústia e você começa a lembrar das promessas de Deus, na verdade você está alimentando sua alma. Você está fazendo como Davi, que disse: porque te abates, ó minha alma. Lembra das promessas, lembra delas, porque o homem mente, Deus não. Ele não deixa cair por terra as suas promessas, mas você precisa lembrá-las, colocar diante dele, entrar junto com ele, como ele disse. O problema é porque muitas vezes você está guerreando só. Você faz as coisas só. Você não pergunta a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? O que é que você quer que eu faça, meu Deus? O que é que o Senhor quer que eu faça? Não, irmãos, como eu tenho dito aqui há anos, como é que nós fazemos? Nós tomamos atitudes e chamamos Deus para abençoar o que nós decidimos. E muitas vezes o que nós queremos não é o que Deus quer, porque Ele não prometeu fazer o que você quer. Ele prometeu fazer por você aquilo que está na promessa. Deus não vai além da promessa. Deus não vai além da palavra. Pastor, mas está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sim, mas agrada-te do Senhor. Quando você se agrada dEle, você entra na vontade dEle. Em nome de Jesus, lembra da promessa. Toma posse dessa promessa, meu irmão. Se você está lá no fundo do poço, se você diz: pastor, foi-se a minha esperança, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como agir, então faça como a Bíblia diz. Toma posse da promessa, vive essa promessa, e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Toma posse da promessa, meu irmão. Vive essa promessa. Não as circunstâncias que estão ao seu redor. Vive a promessa em nome de Jesus. Amém? Amém? Muito bem, então, você que acabou de assistir essa mensagem, eu gostaria de pedir a você que compartilhe ela com quantos você puder. Se você puder, envie agora nas suas redes sociais,
Abençoe a outros com essa palavra, mesmo dura, mesmo sendo uma palavra que para alguns vai ser, algo que vai atingir sua alma, mas chegue até essa pessoa e compartilhe essa mensagem, porque eu creio que vai ser bênção para a vida dela. Se você quiser abençoar o nosso ministério, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, tá? E seja canal de bênção para a vida de muitos, em nome de Jesus.